Passo a palavra a Mônica Sodré. Vossa Senhoria tem 10 minutos. Obrigado por aceitar o convite. Obrigada, senador Regufe. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de iniciar minha fala cumprimentando o presidente da Casa, senador Rodrigo Pacheco, cumprimentando o senador Regufe pelo convite, pelo requerimento que me traz aqui hoje, cumprimentando também o representante do Executivo, o coronel Sucha, os expositores, João Paulo, que falou anteriormente a mim, e todos os outros, e também todos que nos acompanham pelo portal E-Cidadania. Queria cumprimentá-lo, senador Regufe, pela disposição em realizar um debate, uma audiência pública como essa, numa data como essa, mostrando não só a sua disposição pessoal, mas também a sintonia dessa comissão, do seu mandato, da sua equipe com os temas mais relevantes do país. Eu sou cientista política, diretora executiva da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, e é nessa qualidade que venho hoje. E venho aqui representando uma instituição de natureza política, apartidária e sem fins lucrativos, que é hoje também a maior rede de políticos do Brasil. Nós temos entre os nossos membros 45 congressistas, de diferentes posições no espectro político ideológico, e esses 45 congressistas representam hoje 8% do Parlamento Federal. E com muito orgulho e muita honra, o senador Regufe é um deles. E a minha missão, senhores senadores, senhoras senadoras, aqui hoje não é diferente da missão da organização que eu represento e que eu dirijo. Ela é a missão de, primeiro, que a agenda da sustentabilidade não seja vista como uma questão ideológica. Segundo, de que a gente consiga discutir desenvolvimento sustentável para além da perspectiva ambiental. E terceiro, de que esse seja um compromisso de agentes políticos de todo o país, independente da posição que ocupam no espectro político ideológico. E, com isso, eu preparei uma fala dividida em 3 sessões, em 3 blocos. Na primeira delas, eu gostaria de contextualizar o problema. Na segunda, de apresentar um conjunto de evidências que reforçam a contextualização do problema. E, por último, apresentar um conjunto de sugestões de ação. Passando para a contextualização do problema. Senhores senadores, a questão climática hoje é um tema estrutural da economia e da política. As mudanças do clima são uma realidade e algumas das suas consequências já são irreversíveis. O mundo está esquentando, a causa e a responsabilidade são humanas. O relatório do IPCC, que nós todos vimos há poucas semanas, já lida com cenários em que a Terra deixe de ser sequestradora ou sumidora de carbono e passa a ser emissora. Esse cenário, que pode ou podia parecer muito distante, já é uma realidade no Brasil e já é uma realidade de algumas regiões da floresta amazônica. A situação da Amazônia e do Pantanal, que hoje estampa as principais capas dos principais jornais brasileiros, não deixa dúvidas. O Brasil está literalmente secando. Vai faltar alimento, vai faltar chuva, vai faltar alimento para o nosso povo. E não é à toa que diversos países ao longo de todo o mundo têm apresentado compromissos para acelerar a sua transição para uma economia de baixo carbono. O mundo já entendeu que o futuro não pode repetir o passado. Aqui, a nossa negligência com os nossos ativos ambientais, em especial a nossa incapacidade atual de conter desmatamento, faz com que nós estejamos na contramão do mundo. E aqui eu passo para as evidências. Primeiro, nós somos hoje o 5º maior emissor de gás de efeito estufa no mundo. 44% das nossas emissões são resultado de mudança no uso da terra. E se a gente for olhar esse dado de maneira aberta, de maneira desagregada, e eu me refiro aqui a dados do IPAN de 2020, a gente vai ver que 94% disso é fruto de desmatamento e 87% disso está localizado na região da Amazônia. Mais de 50% do fogo e do desmatamento tem ocorrido em terras públicas, como disse João Paulo aqui que me antecedeu, e essas terras são basicamente florestas públicas não destinadas, terras devolutas, e isso demonstra desmatamento ilegal. O desmatamento subiu 14% em 2020 e o país perdeu 24 árvores por segundo naquele ano, esse dado é do Macbiomas, que terá sua apresentação aqui na sequência. E a cada ano, o Brasil queima uma área maior do que a Inglaterra. E aqui vale a pena destacar, diferentemente do que a gente ouve, a Amazônia não é um bioma no qual o fogo faz parte natural do seu ecossistema. O que eu quero dizer aqui, senhores senadores, é que o fogo na Amazônia é fruto da intenção e ação humana. E com isso, nós temos pelo menos 3 consequências econômicas já precificadas e apontadas. O primeiro é a redução das chuvas já foi precificada, e ela representa uma perda potencial
de US$ 1 bilhão por ano até 2050, por conta da quebra na produção de soja e de carne. A segunda é o potencial boicote a produtos brasileiros no exterior, agravado pela decisão da União Europeia recente de fazer um ajuste tributário de carbono na fronteira, que vai significar maior dificuldade para o Brasil exportar os seus produtos. E terceiro e último, riscos para a segurança alimentar e hídrica. E aqui eu vou repetir o que eu já disse no início. Vai faltar chuva, vão se agravar as doenças respiratórias, a gente vai sobrecarregar um sistema de saúde já castigado e sobrecarregado pela pandemia. Nossa incapacidade de conter o desmatamento faz com que nós estejamos mal posicionados, desfavorecidos e em desvantagem no cenário internacional. Enquanto o mundo fala em instrumentos econômicos para acelerar a transição para uma economia de baixo carbono, aqui nós somos incapazes de fazer cumprir a lei. E nós já fizemos isso no passado, como ressaltou João Paulo. Os anos de 2005 e 2012 mostram que isso basicamente está atrelado a uma capacidade de fiscalização. E, claro, isso tudo que eu relatei aqui, esse cenário, essas evidências, é importante ressaltar, senhores senadores e senhoras senadoras, que esse estado de coisas não surgiu do nada e também não é algo que não tenha razão, não é fruto do acaso. É resultado de escolhas políticas que nos últimos anos significaram um enfraquecimento técnico e orçamentário dos órgãos de controle e tornaram a baixa fiscalização a sua consequência. Aqui eu abro o terceiro e último bloco da minha apresentação sobre o que precisa ser feito, um conjunto também de 7 recomendações. O primeiro, restaurar passivos ambientais. Segundo, respeitar e garantir a implementação do Código Florestal. Terceiro, retomar ações de fiscalização e punição pelos ilícitos ambientais identificados. Quarto, recompor o orçamento do Ministério do Meio Ambiente, mas não se trata só de recursos, é preciso recompor também a capacidade técnica dos órgãos. O quinto, destinar florestas públicas para conservação e produção florestal sustentável. O sexto, cancelar o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, onde há sobreposição com florestas públicas não destinadas. E sétimo e último, mas não menos importante, que a gente apresente um plano concreto de implementação das nossas NDCs. É fundamental que um país como o Brasil, desse tamanho e com essa importância, apresente um plano concreto de longo, médio e curto prazo sobre como pretende cumprir os compromissos do Acordo de Paris. Precisamos deixar os tempos das intenções para trás. E por último, senhor senador Regufe, senhores e senhoras senadoras, ao falar nessa casa, inclusive com o representante do Executivo, eu não posso deixar de fazer alguns pedidos. O primeiro deles é de que o Senado Federal nos ajude a combater ou a não ampliar qualquer tipo de retrocesso socioambiental. Eu me refiro aqui a projetos de lei que inclusive tramitam nessa casa, como é o caso do PL 2633 sobre regularização fundiária e também de licenciamento ambiental. E o segundo é de que o Executivo Federal assuma uma agenda concreta de compromisso no combate ao desmatamento. Os bens ambientais são bens públicos, o que significa que é função do Estado regulá-los. A minha capacidade de usufruir desses bens não pode interferir na capacidade de outras pessoas usufruir desses mesmos bens. Senhoras senadoras, senhores senadores, a negligência com os nossos ativos ambientais faz com que o presente e o futuro de milhares de brasileiros estejam comprometidos. Nós estamos presos a uma agenda do passado. O Brasil precisa que vocês, lideranças políticas, políticos e agentes tomadores de decisão, nos ajudem a colocar o Brasil no caminho do futuro. Esse é um problema político e ele precisa ser um compromisso acima das diferenças políticos e ideológicas. Muito obrigada.